Oi pessoal, então nós vamos começar hoje a segunda fase do nosso curso, que agora a gente vai começar a explorar as, as reações com as macromoléculas, né? Então, essa é a primeira parte de metabolismo que a gente vai começar a olhar agora, tá bom? Então vamos nós. Bom, para começar, então nós temos dois grandes ciclos na natureza. Então, o ciclo do CO2, né, o ciclo do carbono, e o ciclo do nitrogênio. Isso acontece na atmosfera, vamos dizer, é a interação entre a atmosfera e os seres vivos. Tá bom? Então, o primeiro ciclo, o do carbono, o que acontece? Você tem as plantas, né, os seres autotróficos, né, que usam a energia solar para produzir moléculas orgânicas, né? E O2, certo? Essas moléculas orgânicas e o O2 produzido pelas plantas vai ser utilizado pelos seres autotróficos, ou seja, nós, tá? E aí o que a gente produz? A gente produz CO2 e água, tá, na nossa transpiração. E esse CO2 que a gente produz, né, vai ser utilizado novamente pelas plantas para produzir novos produtos orgânicos e assim esse ciclo fica constante. Tá? Então essa é a interação fundamental entre as plantas e os animais, tá? Que sustenta a vida na Terra. O segundo ciclo, que é muito importante também, é do nitrogênio. Tá? O nitrogênio na atmosfera ele é molecular, né? Então não pode ser usado por nenhum ser vivo, né? O que acontece? O que acontece? Tem essas bactérias nitrificantes que transformam o nitrogênio da atmosfera em amônia. Aí essa amônia vai ser utilizada por quê? Pelas plantas para produzir aminoácidos. Tá? E os aminoácidos vão voltar de novo à forma, vão devolver isso para a natureza de novo na forma de amônia. E aí, vamos dizer, essa amônia que já foi produzida aqui pelas bactérias que fixam o nitrogênio, agora ela vai ser também processada pelas bactérias que degradam, degradam a amônia, né? Então elas vão formar esses nitritos aqui e esses nitritos, vamos dizer, voltam de novo para outras bactérias que podem refazer a amônia ou devolver o nitrogênio para a natureza, ou seja, para a atmosfera. Tá? Então isso fica um ciclo constante também. Então, o nitrogênio que tem nos aminoácidos vem desse processo aqui. Tá? Então, porque senão a gente não seria capaz de produzir aminoácidos, certo? Então esse é o segundo ciclo importante. Então tem esses dois ciclos importantes. Então, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Isso que faz com que a vida na Terra exista. Tá? E aqui é a interação de todos os organismos. Então aqui, ó, todos os organismos, vamos dizer, eles precisam de uma fonte de energia, né? E aí ela pode ser a luz do Sol, que vai ser absorvida pelos seres fototrópicos, né? Que aí vão produzir fontes de carbono, certo? E aí eles usam, a fonte de carbono pode ser compostos orgânicos ou CO2, e assim vai até formar a fotossíntese, e as bactérias aqui vão conseguir produzir moléculas orgânicas complexas. Tá? Os animais, né? Os animais são quimiotróficos. Então eles usam o quê? Eles usam energia química e não energia solar. Tá? Então, como eles produzem energia química, estão olhando mais de perto, ó. Então eles são quimiotróficos. E aí a fonte de carbono, para algumas bactérias, elas vão poder usar o próprio CO2 que existe disponível, porque eles conseguem fazer reações químicas usando oxidantes de hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio, monóxido de carbono. Então eles conseguem produzir moléculas complexas. Nós, por outro lado,
precisamos de compostos orgânicos. Tá? E aí a gente usa como agente oxidante, né, o oxigênio. Tá? Então nós aqui conseguimos fazer, vamos dizer, usar os compostos orgânicos que são produzidos pelas plantas, né, para fazer a oxidação desses compostos para produzir energia para a gente funcionar. Certo? Então todos os animais e alguns fungos, bactérias, protistas, vamos dizer, estão nessa turma aqui, né? Tá bom? Aqui mais, para ficar mais visível, então, ó, a gente é químico heterotrófico, tá? Porque a gente precisa de componentes químicos. O nosso receptor de elétron, ou seja, o nosso agente oxidante é o oxigênio, tá? E aí a gente produz energia para o organismo funcionar. Tá? Então, nós estamos aqui com a maioria dos fungos, os protistas e algumas bactérias. Tá bom? Então, esse é o jeito como a gente usa energia. Então, a gente usa energia na forma de oxidação de compostos orgânicos. Tá bom? Então, vamos continuar. Então aqui um quadro, então, como que é esse processo? Então, ó, a gente vai usar, ó, como energia, vamos ver, esse quadro aqui inteiro mostra, vamos ver, como que essa energia potencial ela está sendo transformada para realizar trabalho. Então, pegando uma coisa mais perto, a energia potencial. Quem dá a energia potencial? Quem dá a energia para o organismo funcionar? Então, são os nutrientes do meio, tá? No nosso caso, e no caso das plantas, a luz solar. Tá? Então essa energia ela vai ser usada para realizar trabalho. Tá? Então o que é esse trabalho? O trabalho vai ser transformações químicas dentro da célula. Tá? Então é o trabalho celular, é a síntese química, é o trabalho mecânico no caso da gente, a gente faz os músculos para funcionar, os diferentes gradientes elétricos osmóticos dentro da célula, que vai fazer com que os fluxos de moléculas aconteçam, com que o fluxo de energia aconteça, né? E, no caso da produção de luz aqui, no caso dos vagalumes que produzem luz, é exatamente desse processo. Tá? E a transferência de informação genética. Então, como que a informação genética está sendo processada o tempo da célula. Isso também produz o que? Essa energia potencial. Ela produz calor, por isso que a gente tem uma temperatura mais ou menos constante. Ela produz desordem, por quê? A gente pegou moléculas complexas e transformou em moléculas simples. Tá? Então aumentou a desordem do sistema, onde a gente está jogando para fora moléculas tipo CO2, amônia, água que a gente está liberando. Tá? A gente pegou, o que a gente pegou? Açúcares, proteínas, lipídios, isso foi transformado em moléculas mais simples. E também, ao mesmo tempo, a gente degrada as moléculas a moléculas mais simples. Também essas moléculas mais simples vão ser usadas para sintetizar outras macromoléculas. Tá? Então elas vão processar as macromoléculas, vão produzir as macromoléculas necessárias para ele funcionar. Então, vão produzir o quê? As proteínas, armazenar na forma de gordura, né? Formando ácidos graxos, vai ser sintetizado o DNA e o RNA para manter o fluxo de informação da célula funcionando, para manter que no fim mantém todo o resto do processo funcionando. Tá? Então esse é o processo. Então o que a gente tem, então voltando aqui, então a gente começa com a energia potencial, tá? Que foi primeiramente transformada pelas plantas, né? Tá? E aí transforma essa energia potencial em energia de trabalho.
Tá bom? E aí, como que a gente vê isso? Isso é tratado pela termodinâmica. Tá? E isso é a fórmula que descreve essa, essa produção de energia. Tá? E como que ela é controlada dentro da célula. Então, os elementos aqui, ó. Então, ΔG, que é energia livre, né? Tá? Que é energia que pode ser usada, vamos dizer, para produzir trabalho. O ΔH, que é a entalpia, que ela vai dizer o calor que vai ser liberado ou absorvido pela molécula, tá? No processo de, de degradação ou de síntese. Tá bom? E a entropia, que é aquela que eu falei para você. A entropia, o que é? A entropia é a bagunça do universo. Tá? Então, se a bagunça do universo vai aumentar ou vai diminuir. Então, a entropia vai dizer para a gente se ela diminui ou aumenta. Tá? O interessante disso aqui, vamos dizer, dependendo do ΔG, você é capaz de ver no ΔG de uma reação ou de uma substância, você pode dizer que alguma reação vai ser espontânea ou favorável, tá, de acontecer. Tá? Já a entalpia e a entropia não são capazes de dizer, essa informação não vai dizer para a gente se a reação que está associada a essa entalpia ou essa entropia vai acontecer. Tá? Então o que importa para a gente é o ΔG, tá? A variação da energia livre de Gibbs. Tá? E aí eu vou ver o que tem. Olha. Se o ΔG for negativo, então ocorre perda de energia. Então os reagentes têm mais energia do que o produto. Tá? Então o que está acontecendo? Está perdendo energia esse sistema. Então se isso acontece, significa o quê? Então está indo de um sistema com mais energia para um sistema de menos energia, ou uma molécula de mais energia para uma molécula de menos energia. Então isso vai dizer, vamos dizer, primeiro, que essa reação ela é espontânea, ou seja, ela é favorável. Tá? Se o ΔG é igual a zero, é que o sistema parou de funcionar. Então ele chegou no equilíbrio. Tá? Então não tem mais reação para nem um lado nem para o outro. Nem forma produto, nem volta para o outro lado, formando os reagentes. Tá? E se o ΔG for maior que zero, significa que a molécula produto, né, vamos dizer, o resultado da reação, ganhou energia em relação ao reagente. Então o que aconteceu? Para poder essa reação acontecer, você tem que injetar energia. Tá? Então, e essa reação o que é? Ela é endergônica. Tá? Então ela precisa de energia para poder funcionar. Tá? E aqui essa tabela aqui mostra como a variação da espontaneidade, o sinal ΔG, com relação aos sinais da entalpia e da entropia. Se a entalpia é negativa, então a reação é favorável, porque ela é exotérmica. Tá? Então ela está dando calor. Tá? Então ela é negativa. E se a entropia for positiva, ou seja, a bagunça está aumentando, então é totalmente favorável. Tá? Porque olha aqui, ó, se ΔG for ΔH for negativo e ΔS for positivo, vai dar tudo negativo. Tá? E sendo tudo negativo, então ΔH é negativo. Então aí é favorável. Agora, se ΔH é negativo, ou seja, ela é favorável entalpicamente, ou seja, em termos de calor. Tá? Mas, para isso acontecer, a bagunça tem que diminuir. Tá? Então isso vai fazer o que tem que acontecer. Vai depender da temperatura em que isso está acontecendo. Ó, olha como que é a equação. Então, se a temperatura for menor
a razão entre ΔH e ΔS, essa relação pode acontecer. Tá? Se ela não for menor, tá? Então não é favorável. Agora, essa situação aqui, que você precisa pôr energia, então ΔH, a entalpia é positiva, mas a entropia também é positiva, também o que acontece? Ela é entalpicamente desfavorável, ou seja, você precisaria dar energia para ela poder acontecer, né? Dar calor, mas por outro lado, vamos dizer, entropicamente ela seria favorável por quê? Porque ela está aumentando a bagunça, você está acontecendo. Aí também o que vai acontecer? Ela só vai ser espontânea quando a temperatura, né? De novo, quando a temperatura for igual, vamos dizer, for maior, né, do que a razão entre a entalpia e a entropia. Tá? E por último, ΔH, ou seja, entalpia positiva, entropia negativa. Então, essa é uma situação endergônica. Então, essa aqui é exergônica, tá? Ou seja, está liberando, o ΔG vai ser menor que zero, né? E nessa situação é o contrário. Então você precisa, o que vai acontecer? Quanto vai ser o ΔG? O ΔG vai ser maior que zero. Tá? Então isso faz com que essa reação não seja espontânea, ou seja, ela é entropicamente desfavorável. Tá? Então isso tudo para explicar, vamos dizer, que o valor, o que está acontecendo, olha aqui, ó, que o valor de ΔH, tá? Que o valor de ΔH, então ele, dependendo do sinal dele, ou seja, se ele é positivo, ou seja, maior que zero, ou negativo, menor que zero, vai dizer se aquela reação é favorável ou desfavorável. Não que ela vai acontecer. Porque o exemplo aqui, ó, por exemplo, ó, vamos ver essa parte aqui, que é a variação da energia livre. Então, a variação da energia livre, como ela é medida? Então, ela é medida em uma situação padrão. Então, para cada molécula ou para cada reação, você pode tirar uma energia livre padrão, que é esse ΔG0. Tá? Então, qual que é a condição padrão? Então, a temperatura é 25 graus, ou seja, 298 Kelvin, e a concentração dos produtos e reagentes e produtos é de 1 molar. Então começa tudo a 1 molar. Tá? A concentração de H+ é 1 molar, ou seja, o pH é 0. Então não tem pH nessa primeira situação. Certo? Para a bioquímica, vamos dizer, isso aqui para a situação química. Para a bioquímica, então, as condições padrão bioquímica, o que é? Primeiro, as reações têm que acontecer a pH 7. Então, além da temperatura e de 1 molar dos reagentes e produtos, você tem que considerar, então, que para condição padrão bioquímico, né? Então, é pH igual a 7, concentração de água é 55,5 molar, tá? E a concentração de magnésio, que o magnésio é um átomo importante, vamos dizer, um íon importante para o funcionamento de boa parte das reações bioquímicas. Tá? Então, para isso, ele vai estar 1 milimolar. Então, essa é a condição padrão bioquímico. Então, aqui, ó, e aí nessa condição padrão, então você vai ter o ΔG0 que vai te dar uma ideia, vamos dizer, isso não acontece, vamos dizer, situação padrão. Então você considera isso como uma constante daquela reação. Então é a tua referência para saber se aquela reação tem chance de ser espontânea ou não. Tá? Nas condições que acontecem dentro do organismo, aí já é diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então aqui tem 2 exemplos, ó, a glicose. A glicose, a degradação total da glicose, ou seja, a glicose é transformada em CO2 e água, ela consome 6 moléculas de oxigênio. E ela libera, olha o ΔG aqui, ó, é 2
2.870 kJ por mol a menos 1. Isso aqui é essa, então, essa aqui, ó, é o ΔG padrão da glicose. Tá? Então ela libera isso aqui. E aí a reação contrária, isso aqui, o que está acontecendo? Essa degradação dentro de um organismo que está fazendo o quê? Respiração. Então esse é o potencial do que está dessa reação. Então a energia, vamos dizer, o ΔG padrão, vamos dizer, ele é bem negativo, certo? Ou seja, significa que essa reação é favorável. Não que ela vai acontecer, você não vê vamos dizer, a tua lata, seu jarro de açúcar na tua casa pegar fogo, certo? Então se ele não pega fogo, então ela precisa de alguma coisa a mais, tá? Mas ela é uma reação favorável. E essa outra aqui, vamos dizer, é o processo inverso, que é o que é feito pela fotossíntese. E a fotossíntese vai pegar o quê? 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água, vai usar energia. Que energia vai ser usada? Vai ser usada a energia solar. Tá? Então a energia solar vai fazer o quê? Vai transformar esse CO2 e água em glicose mais O2. Tá? E aí, qual que é o ΔG disso? É exergônica e endergônica. Tá? Olha aqui, ó. Você precisa de muita energia. Então, quem está fornecendo essa energia? Ela precisa receber energia. Então, quem está fornecendo essa energia? A luz solar, fazendo fotossíntese. Tá? Então, olha aqui, ó. É exatamente as reações, os produtos. Essas são mesmo, simplesmente o que está variando aqui é a direção da reação. Então, essa aqui libera energia, quando você quebra a glicose até CO2. Essa aqui absorve energia quando você sintetiza glicose a partir de CO2. Tá certo? Então, ó, entendendo um pouco melhor essa energia, a variação de energia livre, então o que você está vendo? Então você tem essa aqui, ó, é uma equação química padrão, vamos dizer. Então tem os reagentes e os produtos. Então, o que ele escreve, como você obtém a energia livre dessa reação? Então o ΔG, que é a energia livre da reação, vamos dizer, é o ΔG padrão daquela reação, certo? Pela R, que é a constante de Boltzmann, T, que é a temperatura que está acontecendo na região, pelo logaritmo niperiano da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Isso é Q, ou seja, relação de massa em química. Tá? Então isso dá aqui, ó. Então ΔG é a variação real do que está acontecendo. Então ela depende do quê? Depende das concentrações e da temperatura. A concentração dos reagentes. E o ΔG0, o que é? O padrão, vamos dizer, naquela circunstância, 1 molar, 25 graus, pH 7 por causa da reação bioquímica, tá? E aí o que é a diferença? Vamos dizer, a padrão é uma constante que descreve uma reação padrão, qualquer reação padrão. Então, para cada reação, você vai ter um ΔG linha zero. Tá? O real ele vai variar como? Vai variar dependendo do que, ou seja, das concentrações de reagentes e produtos, né? E da temperatura. Tá? Então, e aí vem a coisa. Quando o sistema está em equilíbrio, ou seja, não tem mais reação, é que você tem, ó, o valor de ΔG, ou seja, ΔG real é igual a zero, né, porque está, vamos dizer, quando os reagentes produtos estão em equilíbrio, você não tem mais passagem de variação, né, das concentrações dos reagentes do produto, tá? Então isso dá para você quanto que é o ΔG padrão, ou ΔG linha zero daquela reação. Tá?
E aí, para você avaliar se aquela reação está acontecendo, a espontaneidade de uma reação, o que você vai ter que saber de fato é o valor de ΔG, que leva em conta as concentrações. O ΔG padrão, não. O ΔG padrão você vai dar só uma informação energética daquela reação. Então, como aquela reação naquele estado, ela funciona daquele jeito. Tá? Então, ela serve como uma informação. Tá? E por que isso, por que isso no modo real vale? Porque é isso aqui. Porque você tem sempre a remoção imediata dos produtos. Certo? A reação vai acontecendo porque, lembra, os produtos vão sendo processados. Tá? Então, se eles são processados, então você tem você está sempre variando as concentrações, né, de reagentes e produtos. Então isso favorece para um lado ou para o outro. Tá certo? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui uma tabela, vamos ver, ó, as constantes de equilíbrio, ó, você vê assim, todas as constantes de equilíbrio, ó, quanto maior a constante de equilíbrio, maior o ΔG, o menor é o ΔG, né, o mais negativo é o ΔG. Tá? Por quê? O que é a constante de equilíbrio? Produto contra reagente. Tá? Então, vamos ver. Toda situação que você tiver mais produto do que reagente, então ela vai ser a razão vai ser maior, né? Vamos dizer, vai ser da ordem 10 acima de 1, né? Vamos dizer assim, acima de 1, enquanto que na reação inversa, ou seja, você tem menos produtos do que reagente, você vai ter concentração, vai variar, vai ser menos que 1. Tá? Que é isso aqui. Ó. Então, ó, se a constante de equilíbrio é maior do que 1, então o ΔG vai ser negativo. Se aquele equilíbrio, a constante de equilíbrio é 1, ou seja, o ΔG é 0, tá? Está no equilíbrio. Tá? E abaixo de 1, ou seja, o ΔG vai ser positivo e acontece no sentido inverso do que está indicado aquela reação. Tá bom? Então é isso aqui, ó. Simplificando tudo. Então, reação energeticamente favorável, o que acontece? A energia livre de Y é maior do que a energia livre de X. Tá? Então, a reação Y para X ocorre, e ela ocorre, é uma reação que ocorre espontaneamente, ou seja, é favorável. Se ao contrário, se a reação ao contrário, ou seja, de X para Y, o que vai acontecer? Você voltando a mesma reação, voltando, o que vai acontecer com o ΔG? O ΔG vai ser maior que 0. Tá? E aí, se ele é maior que 0, ele é energeticamente desfavorável. Então, ΔG menor que 0, energeticamente favorável, ΔG maior que 0, energeticamente desfavorável. Tá? Então aqui, ó, uma tabela para vocês terem um olhar, como que o ΔG0, né, vamos dizer, ΔG padrão, não esquece, certo? De algumas reações. Por exemplo, aqui a queima de ATP, por exemplo, ó, é menos 30,5 kJ para queimar, vamos dizer, liberar um fosfato a partir da hidrólise de um fosfato, passando de ATP para ADP. E aqui tem outros exemplos, aqui, ó, vários outros exemplos, aqui, ó, aqui embaixo, ó, glicose, certo?
Então isso dá uma ideia para você. Então isso aqui, lembra, Rafael, é condição padrão. Isso aqui é só uma indicação. Para como isso vai acontecer, vai depender de como isso está a relação de reagentes e produtos dentro da célula naquela circunstância. Tá? Então isso tem que ficar bem claro. Então isso aqui é só uma constante característica de cada reação. Tá? Então é desse jeito que você fica sabendo como que funciona. Então quanta energia potencialmente tem aquela reação. Não que ela vai fornecer isso ou não. Tá? Ela vai depender de fato das concentrações de reagentes e produtos que tem na célula naquele instante, né? Naquele momento. Tá bom? Então, lembra que a gente já tinha visto esse gráfico, então, o gráfico de energia, né? Certo? Ó. Então, uma reação exergônica, ou seja, ΔG menor que zero, vai ter esse perfil aqui, certo? Produto tem menos energia do que reagente. Tá? Essa é aquela variação da energia livre que você vê lá, o ΔG. No caso da endergônica, ó, o reagente tem menos energia do que o produto. Então, a variação da energia livre é positiva aqui, então ΔG maior que zero, negativo aqui, menor que zero. Tá? Então, esse é como você vê a energia endergônica e exergônica. Tá? Ponto importante. Vamos dizer, a variação da energia livre, elas são aditivas. Ou seja, se você tiver uma reação que é A vira B, B vira C, então você pode desmembrar essa reação aqui. A para B tem um ΔG, B para C tem outro ΔG. Então, a reação final, que seria, né, de A para C, o que acontece? Então, ela tem um ΔG da primeira mais o ΔG da segunda. Certo? Então, é aditivo. Então, dá para você. Isso, por causa disso, então você pode fazer o seguinte, ó, você pode acoplar, então, por isso que as reações acontecem, você pode acoplar uma reação que seja endergônica, ou seja, precisa de energia, com uma reação exergônica, que perde energia. Então, quando esse aqui acontece, você puxa para cá, desce, perdendo energia potencial, enquanto isso vai realizando o trabalho desse outro lado aqui. Tá? Então acontece, então elas podem ser acopladas. Então você junta uma reação que é energeticamente desfavorável com uma que é energeticamente favorável, e isso faz com que você torne essa reação possível. Tá? Que é isso aqui, ó. Então, ó, esse é um exemplo bonitinho. Então, ó, o C para D, ó, é ΔG negativo. Então ele se move, gira a catraquinha aqui, né? E a catraquinha leva X para Y, que é ΔG positivo, então ela é desfavorável. Então você junta, você consegue agregar duas reações, uma energeticamente favorável, e você consegue fazer com que a reação aconteça. O exemplo disso é esse aqui, ó. Tá? Aqui, ó. A glicose, a primeira reação, a glicose mais fosfato dá glicose 6-fosfato. A gente vai ver isso nas próximas aulas, nos próximos vídeos, né? Que é a parte da glicólise, ou seja, a degradação da glicose, que é uma reação muito importante dentro do metabolismo da célula. Tá? Junta com a hidrólise de ATP. Então, ATP vai virar ADP, né? Mais PI. Certo? E aí ela é altamente favorável, exergônica, endergônica. Tá?
E aí, ó, ela tem um ΔV negativo, ó, bastante grande. Tá? Então você junta as duas, então você tem o quê? Qual que é o ΔG? Então é ΔG1 mais o ΔG2. Então a primeira reação então é fosfato inorgânico mais glicose, dá glicose 6 fosfato mais água. Isso aqui, ó, o ΔG0, isso aqui, ó, é mais 13,8 kJ por mol. A reação exergônica, o ATP mais água, a hidrólise do ATP, então você libera ADP mais PI. Aí você somando tudo, dá isso aqui. O que é a reação que está acontecendo de fato? Tá? Então é ATP mais glicose, vai dar ADP mais glicose 6-fosfato. E aí o ΔG geral dessa reação então é menos 16,7. Tá? Tá claro isso? Então é esse jeito que você pode acoplar o ΔG. Então é isso que acontece, a gente vai ver isso recorrentemente nas reações que a gente for ver. Então, como que acontece essas reações. Tá bom? Então é isso que a gente está vendo. Então essa é a forma como a energia das moléculas está sendo usada dentro da célula. Tá? E aqui só para vocês terem uma ideia, mas o conteúdo energético, por exemplo, a energia térmica é da ordem um pouco maior do que 2, 3 kJ por mol. Tá? A quebra de uma relação não covalente com água, ou seja, uma ligação de hidrogênio, né, por exemplo, mas ela só precisa de 10 kJ por mol para arrebentar. A hidrólise do ATP, ó, lembra? É 30 kJ por mol. Tá? Aqui a luz verde, só para ter uma ideia quanto fornece a luz verde de energia, né? Lembra? Os vegetais são verdes, então, tá? Então eles estão absorvendo todos os outros lá. E a quebra da ligação entre dois carbonos. Isso vai ser a principal fonte de energia que a célula vai usar. Então a quebra da ligação de dois carbonos vai estar dessa ordem aqui. Enquanto a oxidação completa da glicose vai estar aqui 2.800 kJ por mol. Tá? E aí, então, como que as células processam tudo isso? Então, o que é o processo? O processo é o acoplamento entre anabolismo, ou seja, anabolismo e catabolismo. Então, os nutrientes complexos entram, eles vão sofrer um processo metabólico, né, vão ser degradados, até os produtos finais. Lembra, a entropia está aumentando. Ó. Então, moléculas complexas, moléculas mais simples. Certo? Então, nesse processo aqui, o que você produz? Você produz energia química. Tá? Então, a degradação dessas moléculas está, até as moléculas mais simples, está produzindo energia química. E qual que é a forma dessa energia química? É ATP, NADH, NADPH e FADH2. Então, isso é energia química. Então, essa energia química, o que ela vai ser usada? Ela vai ser usada para sintetizar as moléculas mais complexas. Então, vamos pegar os precursores mais simples, vamos ver, base nitrogenada, ácido graxo, açúcar e aminoácidos que estão dentro da célula. Tá? Eles vão fazer um processo usando, então, ATP, NADH, NADPH e FADH2, usando isso com energia química para produzir o quê? Proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos. Tá? Então esse é o processo para fazer com que a coisa funcione. Certo? Então,
Com isso a gente termina essa primeira parte, então, que é a parte mais de mais termodinâmica, de como que a energia está sendo. Agora, a segunda parte, a próxima aula, a gente vai ver como que como que é obtida, vamos dizer, como essa energia é obtida, tá, no metabolismo. Vamos ver qual que são os processos que estão envolvidos no metabolismo para produzir essa energia química, tá, na forma de ATP, NADH, NADPH e FADH2. Tá, então a gente vai ver como que o organismo extrai isso. Tá bom? Então é isso.